aprendendo que é ser igreja, de acordo com o livro de Neemias. Nós estamos vendo aí quais são as orientações que ele nos passa sobre como agir, como trabalhar para Cristo, como igreja, como um todo, através da vida de Neemias, através dos judeus que estavam lá em Jerusalém, nos dias também de Esdras, nos dias de Neemias, Ageu, Zacarias, o que eles fizeram, o que eles viveram, e como nós podemos aprender a nos tornarmos uma igreja melhor cada vez mais. A cada dia que passa, como se tornar uma igreja forte, uma igreja que está principalmente preparada para enfrentar os ataques inimigos, que é o que a igreja passa aqui nesse texto, também no livro de Neemias como todo, mas também nós. Nós vamos ler apenas o versículo 1 até o versículo 14, depois nós vamos ler o resto. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo Sanballat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se a isso? Sacrificarão? Darão a cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram uma ira na presença dos que edificaram. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui, depois nós vamos o resto. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos pela tua palavra e rogamos para que o Senhor nos ensine nessa noite. Nós queremos tornar uma igreja cada vez melhor, Senhor. Nós queremos ter realmente mudanças em nossas vidas e crescermos de acordo com a tua santa vontade. E por isso nós te rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite através desse texto, que possamos aprender com Neemias, que possamos aprender com o povo de Israel daquela época, e vermos como o Senhor agiu com eles, e saber como o Senhor age conosco. Senhor, nos ajude a entender a tua mensagem, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor requer de nós como igreja. E rogamos também pelo teu servo que estará ministrando a tua palavra, que ele fale com fidelidade acerca de ti. Te rogamos e pedimos em nome de Jesus. É verdade que muitas vezes, quando nós falamos em pecado, nós pensamos assim, se alguém chega para a gente e fala assim: você pecou, e a gente pensa assim: o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz que eu devia ter feito? Só que existe um outro problema que muitas vezes a gente não percebe e a gente não presta muita atenção. Existem dois tipos, pelo menos, de pecado. Um pecado que é aquilo lá que a gente faz, aquilo que desagrada a Deus. E o outro pecado, que muitas vezes a gente não dá muita atenção, é quando nós não fazemos o que agrada a Deus. Ou a gente pega por ação, ou a gente pode pegar também por omissão. Quando a gente não faz o que Deus manda, também é pecado. E às vezes a gente só pensa quando a gente faz alguma coisa que não deveria. A gente faz alguma coisa que a Bíblia fala: não faça isso. Só que não, quando a gente não obedece, quando Deus fala vai e faz, e a gente não faz, nós também estamos pecando. E é mais ou menos isso que Neemias chama a atenção para a gente no livro todo. Que nós podemos muitas vezes estar cometendo um sério erro. O pecado da omissão. Quando Deus nos chama para o trabalho e nós não fazemos nada. Só um exemplo disso é a parábola dos talentos. Quando Deus dá o talento para um, dá talentos para outro, dá talento para outro, nenhum deles recebe um talento só. E ele não faz nada com aquele talento. Lembra o que acontece com aquele
aquele que recebe um talento e ele não faz nada. Olha só, ele não perdeu, ele não cometeu nenhum pecado de ação, mas ele cometeu o pecado da omissão. Ele não fez nada. O que acontece é que Deus chega para ele e toma o que é dele, dá para o que tinha 10 talentos e fala: agora você vai para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Meus irmãos, o texto de Neemias, como nós já vimos na última vez no capítulo 3, é um chamado para o trabalho. É um chamado para trabalhar para o Senhor. É um chamado para nós fazermos alguma coisa. E é triste quando nós agimos diferente do povo, que agimos como derrotados. E aí a pergunta, né? Você é um vitorioso em Cristo Jesus ou você é um derrotado? E é claro que eu não estou falando que eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Só que infelizmente nós agimos muitas vezes como derrotados. Derrotados não igual o povo aqui, porque aqui o povo estava agindo como vitoriosos. Eles sabiam que a vitória contra os inimigos, que o tempo inteiro está aqui, o Senhor havia dado para eles. Neemias demonstra essa confiança, ele vai repetir isso em todo o livro. Olha, Deus esteve conosco, Deus abençoou, Deus nos derrotou os nossos inimigos. Ele demonstra essa confiança em Deus. E é por isso, meus irmãos, no capítulo 4, eu coloquei aí na liturgia, você pode ver o título aí da mensagem de hoje, é exatamente essa: respondendo à oposição. Porque nós estamos em constante oposição, ou melhor, aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus estão em constante oposição ao mundo. E exatamente por isso, porque quando nós trabalhamos, o inimigo vem e ele quer atrapalhar a obra. E aí está algo que a gente já começa a se preocupar, e eu gostaria que nós olhássemos para esse texto até o final, com isso em mente. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Todos. Se eu não tenho perseguição por causa da maneira como eu vivo, isso significa que eu não estou vivendo piedosamente. Porque o que o texto nos mostra é que Satanás, de fato, ele não fica feliz quando a igreja trabalha. Ele não fica contente quando a igreja se movimenta para fazer a obra do Senhor. É por isso que o tema aqui é exatamente essa: a resposta desse povo diante das oposições, diante da perseguição que há, exatamente porque eles estavam trabalhando. Versículo 1 vai mostrar exatamente isso. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro. Olha só, o inimigo Sambalá ouviu que estavam trabalhando, estavam reedificando o muro. Qual era a reação dele? E aqui há 3 divisões do texto, versículo 1 até o versículo 6, versículo 7 até o versículo 14, e do 14 até o final. E todas as expressões começam exatamente quando os inimigos ouvem o que a igreja em Jerusalém estava fazendo. Os inimigos ouviam o que o povo de Deus estava fazendo, a reconstrução, a obra que eles estavam fazendo, e eles têm uma reação. Quando os inimigos têm uma reação, o povo de Deus tem outra. E é exatamente isso que nós vamos ver. A reação dos inimigos, a reação do povo de Deus. A reação dos inimigos primeiro eles ouvem, se iram. Olha só o versículo 1, tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e se escarneceu dos judeus. De fato, meus irmãos, a gente tem que lembrar que Sambalá e Tobias, que é o próximo aqui, versículo 3 vai aparecer de novo. Sambalat e Tobias, em algum lugar vai aparecer Sambalat, mas Sambalat e Tobias são os 2 grandes problemas aqui do povo. O tempo inteiro esses 2 vão atrapalhar a obra. Eles já tinham atrapalhado na reconstrução do templo, agora eles estão atrapalhando na reconstrução do muro, e eles ficam irados quando o povo de Deus estava trabalhando. Eles ficam inconformados quando o povo de Deus está reconstruindo os muros. E eles se preocupam. Começa a pensar, por que eles são nervosos? Qual é o problema deles reconstruir o muro da casa deles? É um povo que já estava sofrendo, era um povo que não tinha nada. Na verdade, eles até reconhecem, eles quase nem têm, eles não têm um exército direito, eles não têm espada, eles não têm nada. Por que eles estão preocupados com isso? Por que eles estão preocupados com a reconstrução dos muros de Jerusalém? A resposta é uma só. E 1 João vai nos dar a resposta, ele vai dizer assim: meus irmãos, não se estranhem se o mundo vos odeia. Porque na verdade, tudo isso parte de um problema muito sério. Eles têm inveja
de nós, porque nós temos algo, João vai falar, nós temos algo que eles não têm, que é a vida eterna. É por isso que essa ira irracional, essa ira sem sentido acontece com Sanbalá. Sanbalá e Tobias, eles ficam irados simplesmente porque o povo de Deus trabalha. E é claro que nós sabemos que por trás aqui está a ação de Satanás também. Porque Satanás também não fica contente quando o povo de Deus trabalha. Quando a igreja está quietinha, quando a igreja não é luz nem sal na terra, quando a igreja não se move para nada, Satanás não age. Satanás não faz nada, ele fica, deixa, é assim mesmo. Não sei se você quiser ver mais ou menos uma história meio um pouco cômica, uma história fictícia sobre essa ação de Satanás. C.S. Lewis vai escrever uma um livro chamado Cartas do Inferno, Cartas do Coisa Ruim. É a carta do tiozão lá, o diabo tio, ensinando o sobrinho dele, que é o diabinho, a tirar um membro da igreja. E uma das coisas que ele fala é exatamente isso: não deixa ele se envolver muito com a igreja. Não deixa ele se envolver muito com os trabalhos da igreja. Porque afinal de contas, se ele começa a se envolver, ele começa a ouvir mais. Se ele começa a ouvir mais, ele começa a firmar mais em Deus. E, na verdade, ele não fala Deus, né? Ele começa a se firmar mais o nosso inimigo. E daí a gente começa a perder a batalha. Então não deixa. E é por isso que Sanbalá e Tobias, eles ficam irados. É por isso que eles ficam inconformados com o trabalho deles. E eles começam a jogar algumas palavras, e são palavras psicológicas aqui, tentando atrapalhar mentalmente eles. Quem são esses pobres coitados? Eles estão achando que eles vão levantar alguma coisa, eles estão achando que eles vão conseguir alguma coisa. Olha só, olha o que ele vai dizer. Eles são fracos. Versículo 2: Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: O que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-á isso? Sacrificarão, ou seja, na verdade já tinha um templo, né? E é como se eles estivessem dizendo assim: eles estão achando que eles vão levantar um muro só com oração, porque condições financeiras eles não têm. Então eles estão achando que eles vão levantar os muros só com oração? Darão cabo da obra num só dia? Eles estão achando que eles vão construir rapidinho isso daqui? Esses muros, eles estão doidos, eles vão demorar, eles vão ter muito sacrifício para isso. Renascerão a casa dos montões de pó e a pedra que foram queimados? Olha só, eles estão querendo reconstruir do nada, as pedras foram queimadas, foram quebradas, eles estão achando que eles vão construir um muro com essas pedras ainda, mas eles estão usando pedras problema, colocando os judeus, a obra dos judeus lá embaixo. Olha o que Tobias vai dizer, versículo 3. Então, estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que ele fique, deixa eles. Vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Eles estão se esforçando lá para construir o muro, mas coitados, olha só, vem uma raposa, só a raposa encostar, o muro já vai cair. Eles não têm condição disso. Esse é o primeiro ataque que eles fazem. É o ataque mais mental, fazendo com que o povo se sentisse enfraquecido. Até a gente pode imaginar que eles estavam falando isso entre eles, mas tudo indica que eles fizeram questão de que o povo de Israel soubesse, a ponto de Neemias ficar sabendo disso. Neemias fica sabendo, e a primeira coisa que ele faz, aí nós temos a reação do povo de Deus, a reação principalmente de Neemias. Qual que é a reação dele? São duas, sempre duas. Primeira, oração. A primeira reação do povo de Deus diante da oposição é oração. E ele vai orar. Versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. E a segunda reação está lá no versículo 6: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essas duas reações, meus irmãos, já é mensagem para a gente. Quando a opressão, quando a oposição, tem duas coisas que nós precisamos fazer sempre. A primeira é orar, e a segunda é trabalhar. Sempre. Oração e trabalho. Não é à toa que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas Jesus vai dizer: vigiai e orai. São duas coisas que nós precisamos fazer constantemente. Oração, ele não deve estar ausente do trabalho, e o trabalho não deve estar ausente da oração. Muitas vezes a gente imagina que só o fato de nós orarmos já está bom. O que a gente vai fazer? Vamos orar. Orando, ora, e fica só orando e não se levanta. Não adianta nada. Na verdade, em alguns lugares nós vamos encontrar Deus falando exatamente assim: levanta e vai trabalhar agora. Você já orou?
Imagina só se eles ficassem fazendo só oração, como que ia levantar os muros, né? Como que ia levantar? Como que a pedra não ia sair sozinha? Imagina, só com oração a pedra ia de repente flutuando e ficando muito em cima da outra. Não tem lógica, não é? É por isso que eles oram e trabalham. Só que o versículo 4, versículo 5, tem uma das orações aqui interessantes, aqui, uma das 3 orações interessantes que nós temos aqui em Neemias, no livro inteiro de Neemias, que são orações rogando para que Deus castigue os inimigos. Que para a gente isso soa um pouco esquisito, porque como é que a gente pode orar para que Deus castigue alguém? É exatamente isso que ele fala. Versículo 4. Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio, o seu castigo, a sua destruição sobre a cabeça deles. E faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. Olha só o que ele está desejando para o povo, não é? Para Sambalá e Tobias. Olha só o que ele está desejando para eles. Versículo 5. Não lhes encubras a iniquidade. Não perdoa o pecado deles, não. E não se risque diante de ti o seu pecado, pois se provocaram a ira na presença dos que edificaram. Como é que alguém pode orar para que Deus castigue alguém? Como é que a gente pode orar pedindo para que Deus não perdoe o pecado de alguém? É difícil, né? A gente pode imaginar, não vai ser falta de amor. A questão, e nós precisamos entender muito bem, é porque aqui ele está orando contra um inimigo pessoal. Aqui, Neemias está fazendo exatamente o que Davi faz no Salmo 17, que nós lemos na liturgia, o Salmo 139, entre outros. O Salmo 139 é bem interessante, ele vai explicar ainda mais, ele vai dizer assim: meus irmãos, tomara, quem dera, o Senhor acabasse com todos os perversos. Eu gostaria muito que o Senhor eliminasse os perversos da face da terra. Porque na verdade os perversos são teus inimigos, e teus inimigos são meus inimigos. Não é que são meus inimigos, não quero que o Senhor castigue os meus inimigos. Na verdade, Jesus Cristo vai falar que nós precisamos amar os nossos inimigos, não é? Mas os teus inimigos são meus inimigos também. Os meus inimigos eu vou aprender a amar e vou transformá-los em meus amigos. Mas os teus inimigos, isso não quero. Isso não aceito. É exatamente esse tipo de oração de Neemias. Aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. Lembra o que a palavra de Deus vai falar? Contra aqueles que mexem na menina dos olhos de Deus. Ai daqueles que tocam. Ai daqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo de número 2 é interessante porque é como se encaixa-se bem aqui no contexto. Os inimigos, os reis, os governantes se levantam, fazem reunião igual aqui, e eles começam a tramar e começam a combinar como é que a gente vai destruir o ungido do Senhor. Como é que a gente vai destruir o povo de Deus? E daí Davi vai dizer: olha, do céu ouve-se uma risada. E a risada vem do Senhor. É como se Deus olhasse e falasse: vocês estão achando que eles são alguma coisa? E é exatamente isso que Davi faz. Neemias faz aqui também. Ele ora contra os inimigos de Deus. Irmãos, só uma pequena aplicação aqui para a gente. Tem que tomar muito cuidado. Neemias está fazendo de tudo, e não vai ser só aqui. No capítulo 4 a gente vai ver mais algumas coisas, mas principalmente no capítulo 5, nós vamos ver que Neemias amava o povo de Deus. Neemias fazia de tudo para proteger o povo de Deus, mas de fato odiava, tinha raiva dos inimigos de Deus. Como nós somos diferentes? Porque nós temos uma grande facilidade para amar os inimigos de Deus, e temos uma grande facilidade para odiar os amigos de Deus. Como nós temos uma facilidade de ter uma comunhão muito grande com aqueles que não amam a Deus, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que não querem nada com Deus, e entre nós arranjamos confusão. Entre nós nos odiamos, como diz Paulo, nós nos mutilamos, porque nós temos uma facilidade muito grande para amar o mundo e odiar o povo de Deus. Diferente de Neemias. Neemias, ele amava o povo de Deus e odiava os inimigos de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, porque de fato nós todos temos um inimigo comum. Nós todos temos um inimigo e, como diz o Efésios capítulo 6, que nós lemos na liturgia, nosso inimigo não é contra sangue ou carne, nosso inimigo não é contra pessoas, mas o nosso grande inimigo
é exatamente ele que ele está. Ele está armando, ele está se levantando contra esses inimigos. Versículo 7, nós temos a segunda vez que os inimigos ouvem o que o povo de Deus está fazendo. Agora, não é mais só Sanbalá e Tobias, agora aumenta. Versículo 7 até o 14 diz: mas ouvindo, olha lá, ouvindo, de novo ele ouve, mas ouvindo Sanbalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. De novo aqui a ira. De novo, por quê? Porque Satanás não fica contente quando o povo de Deus trabalha. Ele não fica contente. Sabe quando ele fica contente? Quando a igreja fica parada, quando a igreja não se movimenta, quando a igreja segue a filosofia do Zeca Pagodinho, né, o grande filósofo, deixa a vida me levar, vida levar ele. Deixa! Não vamos trabalhar não, afinal de contas, vamos fazer que nem o povo, antes de Neemias chegar, nós temos tanta coisa na minha casa para fazer. Eu tenho um problema lá na minha casa, se eu resolver um problema na minha casa, quem sabe eu posso pensar em trabalhar no caso do Senhor. Olha, deixa, eu não quero me envolver muito no trabalho do Senhor, não, porque afinal de contas, eu já tenho meus problemas particulares. Satanás, meus irmãos, ele fica muito contente com isso. E é por isso que o versículo 8 vai continuar dizendo assim: ajuntaram-se todos de comum acordo, todos os povos, ajuntaram-se de comum acordo para virem atacar. Agora não é só com palavras, mas atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Antes era um ataque só de palavras, agora é um ataque físico. Versículo 9: porém, a resposta do povo de Deus qual é? Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Eles não se levantaram. Apesar dos inimigos se levantarem, apesar dos inimigos agora já um ataque não verbal, não para desanimar o povo, que apesar de que a primeira tentativa não deu nada, né? Apesar do primeiro ataque, depois do primeiro ataque, agora o ataque é físico, agora eles vão para cima. Eles pegam as armas, pegam o exército, agora eles vão para cima. Versículo 10 em diante: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o mundo. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, as suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Meus irmãos, mais uma vez, nós temos aqui as duas partes: a ação dos inimigos e a ação do povo de Deus, a reação do povo de Deus. Nós temos o ataque agora não verbal dos inimigos, mas agora o ataque físico. E a resposta do povo é defesa. Nós precisamos primeiro orar, e é o que eles fazem. Eles oram ao Senhor, eles oram ao Senhor proteção, mas eles não ficam só orando. Eles vão se defender. Neemias, um grande líder, ele se coloca diante do povo e fala: olha, vamos proteger primeiro os mais fracos. Vamos proteger primeiro os mais fracos. Vamos colocar as mulheres, as crianças, os mais velhos. Vamos procurar aquelas pessoas que estão mais fragilizadas. Vamos colocar para dentro do muro, um lugar aberto, que é mais fácil de proteger. E vamos ficar de guarda. Não vamos deixar que esses inimigos entrem no nosso meio e nos derrubem. O que é interessante é que no versículo 11 e 12, eles começam a dizer que esses inimigos todos estavam dizendo.
assim, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Como é que eles sabiam que eles estavam conversando sobre isso? Como é que eles sabiam de tudo isso? Versículo 12, fala que os judeus estavam ouvindo as histórias e dizia assim, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, desses inimigos, 10 vezes disseram, ou seja, era uma coisa que parecia que era um ataque físico, mas eles estavam preocupados em avisar, olha, avisa que a gente vai atacar. Avisa que ele vai atacar. Eles começam a mandar notícia. Eles começam a mandar notícia para o povo ficar apavorado e não saber o que fazer. É verdade que o povo aqui está um pouquinho mais fraco, porque afinal de contas, trabalhando tanto tempo, agora eles começam a sentir fraqueza. Só que, olha só o que Neemias vai dizer, versículo 14, vai usar uma expressão de novo, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. É verdade que os inimigos vão vir com força. Ele tenta uma vez, ele tenta nos derrubar uma vez, ele não consegue, agora eles vão tentar de novo. Não se preocupa não, lembrai-vos do Senhor. Porque afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não precisamos temer. Deus está conosco e é isso que importa. Lembrai-vos do Senhor. Agora, eu ia fazer uma pequena surpresa quando chegasse no capítulo 13. Mas eu creio que seja muito importante nós sabermos disso antes, agora no capítulo 4, sobre esses dois personagens, Sanbalat e Tobias. Ele chama, primeiro de tudo, Sanbalat é de Samaria, é da região norte. Depois tem Tobias, que é da região sul. Depois tem os Amonitas do Oriente. E Asdod também, que é do Ocidente. Todos os lados têm inimigos agora que estão lutando contra Israel. Só que esses dois, Sanbalat e Tobias, a gente imagina que eles estão só em redor, né? A gente imagina, nem tipo de filme, o inimigo mora ao lado. Mas não é bem assim que acontece aqui. Olha lá o capítulo 13. Olha só quem é. Como é que Sanbalat e Tobias tinham tanto acesso ao povo de Deus? Como é que Sanbalat e Tobias sabiam que tipo de pedra eles estavam usando? Como é que Sanbalat e Tobias começaram a avisar o povo e trazer essa mensagem de desespero para o povo? Como que ele sabia disso? Como que ele fez isso? Na verdade, o inimigo morava ao lado. Na verdade, o inimigo morava bem dentro de casa. Olha só o versículo 4. 13, 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, o pastor da igreja, encarregado da câmara, da casa do nosso Deus, se tinha apresentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e o dízimo dos cereais. Sabe o que esse Eliasibe fez? Além de dar a própria filha como mulher para Tobias, ele deixa esse Tobias morar dentro da igreja. Deu a filha para casar com Tobias. Depois lá no versículo 28, olha só. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, lá o pastor principal, era genro de Sanbalat, o Eronita. O inimigo deles, na verdade, não estava do outro lado, não estava tão longe, estava dentro. É por isso que ele conseguia fazer tanto terror assim. É por isso que as notícias chegavam com tanta facilidade lá dentro. É por isso que o povo começa a ficar sabendo 10 vezes, foi contado para eles, o inimigo vai vir, o inimigo vai vir. É por isso, porque eles deixaram com que Sanbalat e Tobias fizessem parte do povo. Era da família dele. Era da família do pastor daquele povo. Se eles tomassem um pouquinho mais de cuidado, é por isso que Neemias vai expulsar Tobias do meio do povo de Israel. Sai daqui, casamento de vocês, eu não quero nem saber do casamento de vocês. Sai do meio de nós. Sanbalat e Tobias foram expulsos do meio do povo de Israel. Independente se eles estavam casados, se ele deveria ter casado, casou-se com o inimigo, ele vai falar, sai do meio de nós. Porque deixar que o inimigo se more dentro do meio do povo, muito, né? Para não falar aqui muita burrice,
não é muita esperteza, não é? Deixar que o inimigo more dentro de casa. Versículo 15 até o final. Nós temos todos os inimigos juntos. De novo os inimigos ouvem. De novo eles têm uma reação. De novo o povo reage. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Olha só, Deus tinha frustrado o desígnio deles. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade impunha lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Uma fazia a obra, a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um fazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um do outro. Só para entender o que ele está dizendo aqui, o povo era pouco, o muro era muito grande, e tinha um grupo aqui construindo, e passava-se muito, um espaço muito grande, havia um outro grupo construindo, então eles estavam divididos. É por isso que eles estão falando, eles estão preocupados com o que a gente vai fazer. Se o inimigo vier atacar um, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai avisar o outro? Não dá tempo de sair correndo e avisar. Se a gente for sair correndo para avisar, eles entram. O que a gente faz? Eles estão procurando uma solução. Versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei e ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. De novo, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Não tinha tempo para descanso. Eles estavam o tempo inteiro com a arma na mão, prontos para a batalha, porque não sabia que hora que o inimigo poderia vir. Eles estavam todos preparados. Fala que nem as vestes eles largavam. Imagine só. Não imagina, será que eles só tomavam um banho, né? Porque eles não largavam nada. Estavam lá com a espada, estavam lá com material de construção, não paravam, quase não dormia. Enquanto um dormia, o outro trabalhava. Enquanto o outro trabalhava, o outro ficava de guarda. Quando o turno de guarda acabava, ele ia para trabalhar. Não parava um minuto só. O que isso nos ensina? O versículo 15 fala que os inimigos ficaram sabendo que Deus havia frustrado o plano deles. Ou seja, de uma certa forma, os inimigos perceberam que eles não conseguiam nada. Eles perceberam que não teria como eles invadirem. Então eles, de certa forma, recuaram. Pelo menos por enquanto. De certa forma, recuaram. Só que Neemias, ele mostra que apesar do inimigo ter recuado, isso não quer dizer que a gente possa descansar. Só para trazer um pouquinho mais para a gente. Às vezes a gente tem provações, e quando a gente tem provação, a gente se firma mais em Deus, né? A gente está aqui uma programação da igreja, a gente ora todo dia, a gente lê 3, 4 capítulos por dia. Isso deveria ser o mais comum, né? Mas quando está muito fervoroso, a gente lê 3, 4 capítulos por dia, daí de repente as coisas se resolvem. O que a gente faz? Beleza, agora eu posso baixar a guarda. E sabe o que acontece quando a gente abaixa a guarda? É aí que o inimigo aproveita. É aí que o inimigo invade. É aí que o inimigo nos derruba. Porque a gente abaixou a guarda. É por isso que nas armaduras que nós temos lá, existe sempre um escudo. E esse escudo a gente não pode largar nunca. Porque o inimigo está só esperando a gente abaixar um pouquinho esse
esse escudo para lançar os dardos inflamados. E quando a gente abaixa um pouquinho, ele lança, ele acerta e ele nos derruba. E é por isso que ele vai dizer que nós não podemos parar. Meus irmãos, é por isso que muitas vezes nós somos derrubados por qualquer provaçãozinha. É porque nós estamos tão relaxados muitas vezes. Nós esquecemos que nós estamos no meio de uma batalha. Nós estamos no meio de um grande combate. Satanás está prontinho, está com um leão, esperando uma brecha para poder atacar. Inclusive, essa figura é bem curiosa. Não sei quando vocês podem assistir aqueles programas de animais, de floresta, a leão caçando outro leão. Eu já vi na cultura ter isso. Nunca tive paciência para assistir mais de 20 minutos. Mas de vez em quando eu assisto. De vez em quando, uma vez a cada 5 anos eu assisto. E é engraçado você ver leão. Leão ele fica lá, paradinho, atrás da moita, só esperando. Quando a presa desvia o olhar, é a hora que ele ataca. É só a presa desviar um pouquinho o olhar que ele ataca. Agora, o engraçado é que quando, primeiro, a presa está o tempo inteiro atenta, porque ela percebe que o inimigo está em redor. E tem outros em volta dessa. Provavelmente quando tem aqueles animais maiores, né? Quando tem outros animais em volta, o leão não ataca. Ele sabe que se ele for, ele vai perder. E quando ele se atreve, ou ele apanha, ou ele não pega nada. Porque a presa está sempre atenta. E, meus irmãos, Satanás é do mesmo jeito. Ele espera uma brecha. Ele espera um momento da gente abaixar o escudo. Ele espera o momento em que a gente deixa a arma do lado. Só um pouquinho. Ele espera o momento que a gente vai descansar para ele atacar. É por isso que a gente não pode esquecer nunca que a gente tem que estar sempre preparado para os ataques do inimigo. Jesus Cristo, sabendo que ele e os seus discípulos iam passar por uma situação bem difícil, muito difícil, ele chega para os seus discípulos e diz: vamos até lá, vamos até aquele monte e nós vamos orar. Ele chama os seus discípulos, vai para o monte, deixa alguns separados, chama Pedro, Tiago e João, vai um pouquinho mais para frente e fala: orem, vigiem, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa natureza humana é fraca, nós estamos sempre preparados para cair, então ele tem que estar sempre alerta. Então vigiem e orem. E Jesus Cristo vai um pouquinho mais para frente. Quando Jesus Cristo volta, o que acontece? Os 3 estão dormindo. Eles não estavam vigiando, eles não estavam orando. Jesus Cristo acorda, chama a atenção deles, vai para frente, vai mais à frente, volta, eles estão dormindo. Eles não vigiam, eles não oram. Jesus Cristo acorda, vai pela 3ª vez quando Jesus Cristo está voltando, eles estão dormindo, eles não vigiaram, eles não oraram. Sabe o que acontece? Todos eles fugiram na hora que eles precisavam ser firmes. Todos eles fraquejaram na hora que eles precisavam ser firmes contra o inimigo. Pedro, inclusive, Jesus Cristo vai olhar para Pedro e fala assim: Pedro, você acabou de falar que você nunca ia me negar, você não consegue nem ficar acordado. Nem para orar você aguentou muito tempo. Você está falando que você vai me servir, você vai ser firme, você não vai me negar? Pois é, por causa dessa fraqueza, por não ter vigiado, por não ter orado, Pedro vai negar 3 vezes. Meus irmãos, e aí nós temos um grande ensino para a gente. O primeiro grande ensino para a gente é que o inimigo nunca fica contente quando a igreja cresce. O inimigo nunca fica contente quando a igreja trabalha. Isso sempre foi assim. Tertuliano vai dizer, num período bem difícil da igreja, a igreja estava passando por perseguição, morrendo, os soldados ameaçando ele, ameaça Tertuliano e diz: olha, vocês podem me matar, porque afinal de contas o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, quanto mais você matar, mais a igreja cresce. Sabe por quê? Porque, de fato, uma igreja que quer servir ao Senhor, uma igreja que quer viver piedosamente, ela será perseguida. A igreja que serve ao Senhor, ela pode ser bem-aventurada, porque certamente ela vai ser perseguida. Aconteceu isso nos dias da igreja primitiva, nos dias de Tertuliano, mas um pouquinho mais para frente, nós estamos agora no mês de outubro, um mês chamado, que nós comemoramos também o
a reforma protestante. Meus irmãos, a reforma também foi um momento de grande tribulação. Só alguns exemplos. Se você quiser saber as percepções da igreja no começo, olha lá para a igreja de Atos, você vai ver a perseguição. Se você por um pouquinho de tempo, em 1500 a 1600, sabe o que você vai encontrar? Perseguição. Inclusive, John Huss, um grande servo do Senhor, ele vai morrer queimado porque ele começou a estudar a palavra de Deus. Você vai um pouquinho mais para frente, aparece Martinho Lutero. E o primeiro ataque que Martinho Lutero, sabe qual que é? É um ataque verbal. Martinho Lutero quer que você negue isso que você está escrevendo. E daí Martinho Lutero vai dizer, olha, se você me provar pela Bíblia que eu estou errado, daí eu nego que eu escrevi. Do contrário, eu não vou negar. Ah, é assim? É assim. Então tudo bem. Enquanto eles estavam voltando para casa, eles armaram uma emboscada para Lutero, para matá-lo. Se não fosse um amigo dele, saber da artimanha e proteger e raptar Lutero, as escondidas, sem saber o Lutero saber mesmo, Lutero teria sido morto. Calvino, a mesma coisa. Inclusive, Calvino tem uma história bem curiosa. Por pregar a palavra de Deus, ele foi expulso da própria igreja. Da própria igreja, ele foi expulso. Só porque pregava a palavra. Só porque pregava fielmente. Uma outra história curiosa de Calvino é que Calvino manda aqui para o Brasil, bem aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, alguns homens que vêm aqui para pregar o Evangelho. Protestantes franceses chegam aqui no Brasil através de um homem que muitos calvinistas sentem até arrepio quando falam o nome dele, Vilagagnon, capitão daquele povo. Vilagagnon é um vira-casaca. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles começam, em 1555, eles começam a plantar a igreja lá na Baía de Guanabara, a igreja começa a se desenvolver, eles criam um forte, e quando parece que o negócio vai deslanchar, Vilagagnon chama 4 pastores, 4 servos de Deus, eles não eram pastores, 4 servos de Deus, e pede para que eles negassem a fé deles. Ataque verbal. E eles falam, não, nós não vamos negar. Nós vamos continuar seguindo o Senhor. Bom, se vocês querem realmente concordar com essa fé de vocês, então é o seguinte, escrevam no papel o que é que vocês creem. Nunca vocês têm uma noite para fazer isso. E durante a noite eles vão fazer isso. Eles vão escrever no papel. Detalhe, eles estavam sem Bíblia, sem livro, sem nada. E sabe o que eles fazem? Eles fazem uma das maiores confissões de fé que nós temos. Quem dera a gente fosse poder isso, né? Você consegue escrever uma confissão de pelo menos meia página, sem Bíblia, sem livro. Olha, eu creio nisso. Eles fazem uma bela confissão. E no outro dia, chega a Vilagagnon, chama o primeiro e diz o seguinte, você confessa isso daqui que você está escrevendo? Ele diz, eu confesso. É isso mesmo que eu creio. Então tudo bem, você vai ser morto e ele é julgado por penhasco. Veio o segundo. Olha, o primeiro já foi. Você tem certeza? Você vai confessar isso daqui? Vou. Joga o segundo. Chega o terceiro. Você confessa? Você concorda com isso? Concordo. Só que daí também eu tinha interesse nesse terceiro e fala assim, não, olha, eu estou com umas roupas lá para costurar, você sabe costurar, você vai costurar minha roupa, eu não vou te matar não. Mas é o seguinte, cuidado. Daí ele escapa que mais para frente o padre Anchieta vai matar, por ser protestante, por ser cristão. Passa-se um tempo depois dessa morte, mas no mesmo dia chega um quarto. Você confessa? Confesso, é isso mesmo que eu creio. Ele é julgado no precipício. Os irmãos, a igreja sempre houve e sempre vai haver perseguição. A partir do momento que ela fizer a sua obra. A partir do momento que ela fizer a obra de Deus. Enquanto que ela não fizer a obra de Deus, realmente Satanás está muito tranquilo. Não vai ter perseguição, não vai ter oposição. Mas no momento que ela se opor, daí sim vai ter perseguição. Só mais um caso de perseguição. É uma noite terrível lá na França, chamada a Noite de São Bartolomeu. Catarina de Médici, em 1572, um pouquinho depois do que aconteceu aqui no Brasil. Ela chama todos os cristãos, todos os protestantes e diz o seguinte, olha, a partir de hoje nós vamos viver em paz. Eu não quero briga com vocês, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos.
protestantes chamados huguenotes, vão para lá para o centro, faz uma festa, casamento, no meio do casamento aparecem soldados da Catarina de Médici. É por isso que ela vai ser chamada de a Maria Sanguinária, né? Ela vai receber um nome muito agradável. Um monte de soldados matam todos esses homens. Essa morte durou de agosto até outubro, mais ou menos na data que nós estamos hoje. A perseguição, morte, isso sempre vai acontecer. A partir do momento que a igreja se levantar. Só que, qual é a reação da igreja? Primeiro, oração. Uma igreja que não ora, meus irmãos, uma igreja que não se dedica à oração, ela não cresce, ela não trabalha, ela não sabe vigiar, ela não vai ser perseguida, você pode ficar tranquilo. Só que também Deus não abençoa. E corre o sério risco de aqueles que não fazem isso, não contribuem, nem ter o prazer de entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus Cristo vai dizer que muitos no último dia vão dizer: Senhor, então nós fizemos isso, então nós fizemos aquilo, e Jesus Cristo vai olhar: desculpa, mas nós não temos relacionamento nenhum, nós não nos conhecemos intimamente, nós não, desculpa, eu não te conheço. Apartai-vos do mundo. Então, a primeira reação, oração. A segunda reação que nós temos é vigiar sempre. Meus irmãos, nós estamos no meio de uma batalha. Nós acabamos de cantar, né? Pelo Senhor marchando sim seu exército. O nosso general é Cristo. A gente gosta de cantar isso. Só que a gente canta com fervor. Quando está em casa, a gente esquece disso. A gente relaxa, a gente dorme. E a gente esquece de estar no meio de uma batalha. A gente assiste coisas que não deveria. A gente não lê a Bíblia quanto ele deveria. A gente não se dedica à oração quanto deveria. A gente não se dedica aos trabalhos de Deus quanto deveria. Mas a gente gosta de cantar. Eu sou um soldado de Cristo. A outra, além de vigiar e lutar, a terceira é confiar em Deus. Percebam, o tempo inteiro eles oravam e diziam: lembre-se do Senhor, confie no Senhor. O Senhor está conosco. Se Deus é por nós, a gente não precisa se preocupar. E olha, eu posso ter a tranquilidade que se Deus é o nosso protetor, se Deus é o nosso general, a vitória já está certa. E é por isso que eu posso confiar nele. Meus irmãos, a batalha é certa. O inimigo está aí. Mesmo que ele esteja quietinho, isso não pode ser que não seja um bom sinal. Pode ser um sinal de que nós não estamos vivendo piedosamente, não deveríamos. Mas o inimigo está aí. Nós precisamos estar atentos, alertas e trabalhando. Lutando, trabalhando e orando. Que Deus abençoe.